Queridos irmãos da Igreja Metodista em Vila Medeiros, quero agradecer mais uma vez o convite da irmã pastora Miriam para estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Estamos aqui no Rio de Janeiro, hoje sob uma chuva bastante intensa. Talvez vocês escutem um barulhinho de chuva caindo aqui próximo. Mas eu queria falar alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu tive a bênção de ser filho de um casal que escolheu viver totalmente pela fé, sob os cuidados e providência de Deus. Papai fundou uma instituição chamada Associação Evangélica de Fé, que já por 81 anos funciona aqui no Rio de Janeiro. Temos um recolhimento para senhoras idosas que recebemos com mais de 65 anos e são cuidadas até o dia que são promovidas para a glória do Senhor. Temos também um seminário teológico, chamado Seminário Teológico Betel, que trabalha formando pastores, obreiros e missionários. E temos a grata alegria de ter gente espalhada pelo mundo todo, trabalhando no mundo todo, que passou pela nossa casa, sentaram-se ali naquelas cadeiras. Eu talvez de início tivesse alguma dificuldade de compreender e aceitar a grandeza desses princípios. Hoje, entretanto, eu reconheço que viver aquela realidade foi para mim também grande bênção e grande aprendizado para toda a minha vida. Algo que nem todos podem compreender. É difícil até de aceitar. É que Deus tem propósitos particulares, definidos, claros, relativamente a cada um de nós. Deus tem propósitos para a sua vida. E sabendo que Ele não faz acepção de pessoas, Ele trata a todos com o mesmo cuidado e amor, conforme Atos 10, 37, Deus pode e quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você. Qual a leitura que você faz da sua vida? Qual a leitura que nós fazemos da nossa vida? Romanos 5, verso 17, diz assim: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Se nós hoje já estamos livres, graças a Deus, nós que recebemos ao Senhor Jesus Cristo, da terrível condenação que havia sobre nós, que pesava sobre nós em decorrência do pecado. Paulo diz que nenhuma condenação há, pois, para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pela transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça realizada em e por meio de Jesus Cristo, somos chamados também a reinar em vida, também por meio de Jesus. Eu queria partilhar com vocês um pouco do que isso significa. Isso não quer dizer que não tenhamos mais lutas na nossa vida, que não passaremos por provas, muitas vezes provas terríveis. Isso tem sido um tempo difícil, muita gente tem perdido gente querida. Lá na nossa igreja nós temos perdido gente amada, gente muito querida, e não só por isso, mas por outras razões, não só por causa do Covid, da pandemia, mas também por outras razões. Não quer dizer que estaremos livres de tribulações, que não passaremos por alguns invernos dolorosos na nossa vida. Reinar por meio da transbordante suficiência da graça tem a ver com a capacidade que Deus vai nos dar, com que Deus vai nos qualificar para enfrentarmos todas essas crises, todas essas lutas, com a reação correta. 2 Coríntios 4, versos 17 e 18, diz assim: pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Ainda Romanos 8, verso 18, diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Paul Bilheimer, um escritor americano já falecido, um delicioso livreto, O Mistério da Providência de Deus.
Ele propõe com a base na vida de José, o José que a gente chama José do Egito, um estudo onde demonstra que as mesmas circunstâncias e experiências vividas por ele, desde as terras da peregrinação do seu pai Jacó até chegar ao Egito, podem também servir de estímulo e de princípios para a nossa vida nos dias de hoje. Wilheimer formula o seu entendimento com base numa tese escrita pela missionária e escritora Amy Carmichael. Ela diz assim: nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Vamos repetir? Nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Diz-me que a essência eterna de uma coisa, de uma situação, de uma circunstância, não é ela em si mesma, não é a coisa, a circunstância em si mesma, porém a nossa reação a ela. Não é o que alguém nos faz que vai de fato nos prejudicar, mas o modo como reagimos a isso é que pode nos abençoar ou pode também nos destruir. Como vimos no texto de Romanos 5,17, pela graça transbordante de Deus, podemos controlar as nossas reações. E assim, tendo esse poder de controlar pela graça de Deus as nossas reações, podemos também fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são amados por Deus, conforme Romanos 8, verso 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Vamos examinar então algumas coisas na história da vida de José. A vida de José é cheia de mistérios. Mistério não significa ausência de desígnio, falta de inteligência, ausência de motivos. Pelo contrário, significa que o desígnio é profundo, que transcende a nossa capacidade de descobri-lo à primeira vista. Por isso, os livros de mistério são, às vezes, tão especiais para nós, que queremos saber o que vai acontecer no final. Às vezes, quando olhamos para a nossa vida, vemos esse trato misterioso de Deus também para conosco. Diz o Salmo 36, verso 6, tua justiça é como os montes de Deus, teus juízos são como abismo profundo. Mistério significa um grande e profundo enredo. Deus tem um padrão que opera em cada um de nós, em cada vida. Ninguém está de fora, pois Ele não faz acepção de pessoas. Teus juízos são como abismo profundo. Isso porque a história ainda está inacabada. Por isso Deus coloca a história de José na Bíblia, para que saibamos como Ele lida conosco, quando nós também cooperamos com Ele, com a sua vontade. Queria iniciar abordando a bênção de não conhecer. Você já imaginou se tivessem contado a José, quando ele estava a caminho de Dotã para se encontrar com seus irmãos, o que aconteceria com ele? Ele seria colocado numa cova pelos irmãos, depois seria vendido como escravo e iria parar no Egito. Você acha que ele teria continuado a viagem? Você teria continuado a viagem se contassem para você que isso aconteceria também com você? Ora, se isso tivesse acontecido, com certeza não teríamos uma história tão maravilhosa. Pense do que teria perdido a família de José. Pense do que teria perdido o próprio mundo. Assim, nada pode sair errado conosco, se Deus estiver nos guiando e nos seguindo também silenciosamente. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Vamos também criar uma outra hipótese e pensar nela. Imagine que José, durante a viagem da caravana para o Egito, ele vê uma possibilidade de fugir enquanto todos dormem. Mas há ali um cãozinho impertinente, que toda vez que ele se mexe, o cão ladra. Mas um outro homem levado também cativo, que seria vendido como escravo, percebe que ele tem possibilidade de fugir e resolve ajudá-lo. E pega aquele cãozinho e mata aquele cãozinho.
e José foge e volta para sua casa. De volta para sua casa, seu pai é consolado, seus irmãos acabam se regozijando, mas se você olhar friamente para isso, você poderia até achar esse final um final feliz, um bom final, mas pense agora, quando chegou a fome sobre toda a terra, quem estaria no Egito para dar as soluções a Faraó? Quem estaria no Egito para atender a família de José, que saiu da Palestina para ir para lá buscar socorro no Egito? Se você parar para pensar nisso, você vai chegar à conclusão que toda a história da humanidade teria sido alterada, porque alguém se intrometeu na história de José e simplesmente matou um cão, permitindo sua fuga. Agora o Egito e a própria Palestina vai ser totalmente apagada, vai desaparecer do mapa, simplesmente porque alguém matou um cão. Um autor que comenta sobre a vida de José, J.R. Miller, ele assim declara: seria melhor que não nos intrometêssemos nas providências de Deus. Muitos belos planos são estragados pela intromissão humana. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus dirigir a sua vida como Ele tem planejado e como Ele tem feito. Em segundo lugar, queria falar sobre a razão do sofrimento. Quando olhamos para a vida de José, podemos entender que Deus quer nos ensinar que há, semelhantemente, uma razão de ser para muitas coisas desagradáveis que acontecem em nossas vidas. Com certeza, poucas pessoas teriam reagido como José às injustiças que seus irmãos lhe impetraram. Eles o afastaram do lar, tentaram matá-lo, venderam-no como escravo, a forma mais vil de vida social. Mas, pense só, José não deixou que nenhuma dessas atitudes o tornassem uma pessoa rancorosa, vingativa, amargurada. Ele nunca ficou no seu coração perdendo tempo com seu infortúnio, tramando vingança, ou se autocomiserando: coitadinho de mim que tenho sofrido isso tudo, chorando pelos cantos. José olhou para frente e não para trás. Conforme 1 Pedro 3, verso 1, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Veja também Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida isenta de ganância e contemplai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, nada temerei. Que poderá me fazer o homem? Ele que cuida de nós, Ele que guia a nossa vida. Lembre-se da lição de Amy Carmichael: somente uma reação errada pode nos causar dano permanente. Quero ainda falar sobre o silêncio como resposta à acusação. Outro segredo maravilhoso que aprendemos com José foi seu silêncio, mesmo diante das acusações falsas. Poucos de nós conseguem ficar calados, particularmente quando sofrem uma falsa acusação. Esse foi seu verdadeiro teste de caráter: ser encarcerado por Potifar, sem contar nenhum dos fatos de todo o processo que tinha acontecido. A sedutora mulher de Potifar, em seu desapontamento porque José não cedera aos seus encantos, acusou-o da mais desonrosa conduta, de tê-lo tentado não só seduzir, mas de tê-lo tentado estuprar. Assim ele foi preso, foi jogado na prisão. Todavia, se você ler todo o texto, você não vai encontrar qualquer indício de que José tenha contado a Potifar uma só palavra da conduta da sua mulher, da conduta da sua esposa. Em vez de denegri-lo, ele preferiu ir para a prisão, deixando para Deus a defesa da sua honra e a prova da sua inocência. Alguém já falou com respeito a José: por sua pureza pode-se encontrar um seu igual entre 1000, por sua misericórdia raramente se encontrará um. Potifar o julga culpado da baixeza que, por amor ao próprio amo, José rejeitou cometer. Qual o segredo
da exaltação de José. O segredo da exaltação de José foi ter uma reação certa. Ele se manteve sempre afável. Ele não se amargurou jamais. Na casa de Potifar, assim como na prisão, até mesmo no palácio de Faraó, ele sempre foi confiável, benevolente e amável. Muitos, ao conhecer a história de José, agora na masmorra, o chamariam de louco. Só um louco pode se portar dessa maneira. O homem comum do mundo, de maneira nenhuma, consegue entender ou ver José como um homem normal. José é um louco. Mas José sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. O Salmo 31:15 diz: meus dias estão nas tuas mãos. José sabia disso. Que grande alegria saber que nada pode acontecer a um filho de Deus sem a permissão divina e que todas as coisas contribuem para o bem dos amados de Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo que algumas vezes temos reclamado com Deus desse tempo de preparação que Ele tem nos permitido viver aqui na Terra, aqui nesse mundo. Às vezes achamos que tem sido muito demorado. Senhor, não acaba nunca, minhas lutas não acabam nunca. Se você tiver uma tarefa pequena a cumprir, talvez pouco tempo seja suficiente para você ser treinado. Entretanto, na escola de Deus, quanto mais tempo Deus toma com o nosso treinamento, e quanto mais rígida for a disciplina de Deus a nosso respeito, também maior será a vida de serviço quando o treinamento estiver concluído. De maneira grandiosa, você poderá ser usado por Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus quer nos falar através da vida de José. Eu poderia ainda levantar outras coisas muito interessantes. José nunca se afastou de Deus. Quando você lê aquele capítulo que fala da história dele, José estava com Deus, José andava com Deus, José ia até Deus. Não rejeite os percalços, não rejeite as lutas que estão vindo sobre você. Encare-as como treinamento, como forma de disciplina. Deixa Deus ir moldando o seu caráter. Confie na sua vontade, na vontade de Deus. Confie no poder de Deus. A tua vida está nas mãos daquele que efetivamente pode cuidar de você. Se a nossa vontade estiver plenamente submissa à vontade de Deus, veremos Deus em tudo e veremos tudo em Deus. Lembre-se sempre, o problema não está nas coisas, nas circunstâncias, naquilo que pode advir sobre você. São as suas reações que irão apresentar você como vitorioso ou como perdedor. Que Deus o abençoe ricamente. E que esse ano, mesmo chegando agora no final de uma maneira tão difícil, tão complicada, tão conturbada, tão cheio de lutas, você seja grandemente abençoado. Lembre-se sempre, somente uma reação errada pode nos causar danos permanentes. E ainda, porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Que Deus o abençoe ricamente.